Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 14 e o versículo de número 15. Louvado seja Deus. Está disponível aqui também, se você tiver alguma dificuldade para encontrar ou para enxergar, nós temos ali também. Diz assim as Sagradas Escrituras: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Versículo 15 novamente. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Feche seus olhos mais um pouquinho. Pai, nós queremos te glorificar, porque mesmo todo este culto, todas as manifestações aqui de oração, de louvor, tudo, Senhor, tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor. Esse momento não estaria acontecendo se não fosse o Senhor. Nós não estaríamos aqui reunidos em nome de nenhuma outra pessoa que não o Cristo ressurreto. E louvamos ao Senhor por isso, porque só não nos prostramos diante de outro nome, porque o Senhor nos revelou a verdade pelo teu Evangelho. Paizinho amado, apesar de tudo ser para a tua glória, a tua mensagem, Pai, ela é tão poderosa, tão necessária para nós. Nós te suplicamos, mesmo, Pai, o culto seja sendo para o teu louvor, nós pedimos para que o Senhor mais uma vez fale conosco. Senhor, fala com aquele, meu Deus, meu Pai, que está necessitando de te conhecer como único Deus. Fala com aquele, Senhor, que está necessitando entender que o reino desse mundo é um reino perdido, é um reino de trevas, é um reino de miséria, de morte, mas o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino eterno. Senhor, fala com aquele, com aquela que de repente está deslumbrado com essa vida, achando que tudo consiste em coisas materiais ou conquistar alvos, metas e objetivos. Senhor, que esta palavra venha elucidar as interrogações de muitos corações. Senhor, revela-te a nós, fala conosco, nós precisamos te ouvir. Oramos assim, Pai, pedindo para que, em nome de Jesus, todas as setas malignas, todos os sofismas malignos do inferno, que muitas vezes se manifestam nesse momento nos ouvidos, tentando impedir com que essa mensagem seja assimilada e guardada no coração, caiam por terra em nome de Jesus. Oramos assim porque sabemos que o Senhor vai operar, porque o Senhor é aquele que cumpre tudo aquilo, Senhor, da maneira que te apraz. Oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, Marcos está relatando aqui um momento em que João Batista havia acabado de ser preso. Nós sabemos que João Batista humanamente teve um fim triste, mas ele cumpriu o projeto de Deus. Ele foi a voz que anunciou no deserto a chegada do Messias, que clamou no deserto, como sombra prefigurando o Cristo. Ele já pregava a palavra do arrependimento, ele batizava as pessoas para o arrependimento, ele clamou com grande ênfase e muitas pessoas ouviram a sua voz. Ele batizou o Messias, ele foi testemunha do próprio Deus, dizendo: esse é o meu filho em quem me comprazo. Tudo aquilo que lhe fora prometido na sua vida e a respeito de Cristo, ele vivenciou, ele experimentou e ele ouviu os relatos daquilo que Deus estava fazendo por meio de Jesus, através de Filipe e seus discípulos. Meus queridos, a história conta que Herodíades, mulher de Herodes, pede para que a sua filha faça uma dança numa festa. Salomé então encanta Herodes e os outros da corte com aquela dança.
e Herodes diz a Salomé que ela podia pedir o que fosse, que lhe seria dado. E a cabeça de João Batista é pedida numa bandeja de prata. E assim foi feito. Partiu João Batista, não muito tempo depois dessa passagem, mas João Batista cumpriu o propósito do Senhor. Ele foi a voz que anunciou, que proclamou a vinda do Messias. Então, depois de João ter sido preso, Jesus começa, mesmo antes de arregimentar todos os discípulos, ele começa a pregar o Evangelho. E ele começa pela Galileia, dizendo as boas novas de salvação. E ele faz um apelo aqui muito interessante, muito necessário, e que vai na contramão do que muitos estão dizendo hoje ser o Evangelho da graça. Meus irmãos, o Evangelho da graça é a mensagem do arrependimento. Toda pregação que não traz consigo arrependimento, que não traz consigo crer em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, é uma mensagem no mínimo pela metade. No mínimo, sem todos os componentes necessários. E se a mensagem não é integral, se a mensagem não é total, ela não é o Evangelho de Cristo. Porque o próprio Jesus começa o seu ministério pregando aquilo que é mais necessário. E ele dizia aquilo que João pregava. O que João pregava no deserto? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Arrepender-se do quê? Muitas pessoas perguntam. Eu não tenho pecado, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu pago a fatura de água, de luz, eu pago o imposto do meu carro, eu, enfim, não devo nada para ninguém, dou bom dia para todo mundo, sou uma pessoa envolvida com as questões sociais. Do que eu tenho que me arrepender? Nós sabemos, porque a Bíblia nos fala. E hoje nós lemos esse versículo em Romanos 3:23, se não me engano a nossa irmã Simone leu ele na nossa EBD, e Paulo anuncia algo que é muito verdadeiro a todos os homens. Paulo diz que todos pecaram, e por isso foram destituídos ou destituídos da glória de Deus. Em Adão e Eva todos fomos feitos pecadores. E esse pecado ele está engendrado em nós. Nós podemos até produzir alguns frutos de justiça, nós podemos até ter alguns atos de bondade, mas eles não encobrem, não resolvem o problema que está dentro de nós, dentro da nossa alma, que é o vírus do pecado, ou a mancha do pecado. O nosso coração é corrupto, ele é mau, é perverso. E nós sabemos disso. Talvez você seja uma daquelas pessoas que esconde bem o seu lado ruim, o seu lado que não é tão bonito como a nossa irmã Aline disse. Nós somos peritos em fazer isso. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer, é esconder o seu lado obscuro e travesti-lo muito bem, né? Colocando uma carcaça externa, uma máscara externa, que tenta passar uma imagem que nem sempre é verdadeira. O pecado ele fez isso, ele nos deturpou de dentro para fora, ele nos manchou de tal forma que só crendo em Jesus, que só se arrependendo dos nossos pecados e agora passando a viver uma nova vida em Cristo, é que nós podemos ser sarados desse mal. Se isso não acontecer, meus queridos, nós permanecermos escravos do pecado e, como tal, distantes da glória de Deus, distantes do reino de Deus e, infelizmente, fora da salvação que nos é dita e anunciada no Evangelho. Na Bíblia, o arrependimento é uma mudança de coração e de mente. Ela é uma mudança que integra todas as áreas do nosso ser. E ela aproxima o arrependido, aquele que crê e se arrepende, de Deus. E esse arrependimento então nos leva a afastar-nos do pecado. E pela graça de Deus somos alvo do seu perdão.
Então só Jesus pode resolver, ou só o sangue de Jesus, só o sacrifício de Jesus pode resolver esse problema que atinge a todos os homens. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe ninguém bom, não há ninguém bom, não há nenhum ser humano que faça o bem e não cometa pecado. É por isso que nós precisamos de Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta só querer Jesus como Salvador. Todo mundo quer o Jesus Salvador. A pessoa faz um exame, é detectado um nódulo. Jesus me salva. A pessoa fica desempregada, passa uma crise financeira, Jesus me socorre. Mas o Jesus Salvador não pode ser apenas requerido como Salvador. Antes de tudo, ele tem que ser Senhor. E a palavra Senhor indica senhorio. A palavra Senhor significa posse. Eu detenho a posse daquilo. Há um documento, algo que me faz ter posse daquilo. Então, quando Jesus se torna Senhor, Ele toma posse da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ele. E agora já não vivo mais eu, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Olha só. Então, já não é mais o meu querer, a minha vontade, os meus sonhos, os meus desejos, os meus alvos, as minhas metas. Mas agora é aquilo que Cristo tem a mim e a respeito de mim, que fala mais alto. E se o homem não compreender essa mensagem e não se dispor a ela, esse homem não pode de fato experimentar a salvação. O tema da mensagem de hoje, apesar de breve, é crer e se arrepender. Fundamentos básicos da fé cristã. Crer e se arrepender. Fundamentos básicos da fé cristã. Meus queridos irmãos, ninguém pode conhecer a Jesus de fato. Ninguém pode servir a Deus de fato, sem que tal pessoa creia em Jesus como Senhor e Salvador. E sem que tal pessoa não esteja disposta a se arrepender dos seus pecados. O que é se arrepender? Há uma confusão muito cotidiana, muito corriqueira sobre arrependimento. O arrependimento muitas vezes é confundido com remorso. No remorso eu sinto uma dor, eu sinto uma leve tristeza, eu sinto que fiz algo errado, mas o remorso ele tem um efeito muito imediato, um efeito muito passageiro. E se eu não entender o que é o arrependimento, eu vou ser alguém dominado pelo remorso. Então o remorso, apesar dele ter um certo efeito, ele é muito passageiro. O arrependimento não. O arrependimento é uma mudança de postura, é uma mudança de rota, é uma mudança de direção. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu me torno consciente do quão perverso eu sou, de quão terrível eu sou, de quantas coisas ruins eu já produzi, e agora então eu me arrependo deles, eu sinto a dor, eu sinto a angústia de ter feito aquelas coisas, porém, agora eu estou, de fato, com um desejo sincero, de não mais continuar nesse mesmo caminho. Se outrora eu era alguém que apenas sentia remorso e voltava novamente a machucar as pessoas, voltava novamente a me ferir ou a ferir aqueles que estavam do meu lado, agora arrependido eu tomo uma direção diferente. Puxa vida, eu não vou mais seguir por esse caminho, eu vou seguir um caminho oposto. A parábola do filho pródigo fala sobre isso. Talvez ali nós temos uma das maiores demonstrações do que é arrependimento. Aquele filho sai da casa do pai, gasta toda a sua fortuna, os seus bens, com aquilo que não prestava. E quando ele chega no fundo do poço, infelizmente é uma dó. Eu não sei se todo mundo que precisa se arrepender tem que chegar nesse ponto, eu não sei. Mas o fato é que nessa parábola o filho tem que chegar no fundo do poço. E aí então ele olha para o céu, ele se arrepende,
Ele confessa o seu pecado a Deus em primeiro lugar, depois ele reconhece que ele pecou contra o seu pai, contra a sua família, e aí ele faz algo que demonstra arrependimento, porque o arrependimento ele vem acompanhado de quebrantamento, o arrependimento ele vem acompanhado da quebra do orgulho, porque ele volta, ele se afasta da casa do pai, e no arrependimento ele faz a volta de 180 graus, ele vai novamente procurar o pai, e quando ele chega diante do pai, ele diz: pai, eu pequei contra Deus, pequei perante o Senhor, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, me recebe nem que for como um dos teus empregados. Então você vê todos os ingredientes do arrependimento. Então um homem e uma mulher arrependidos diante de Deus, eles são iluminados pelo Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse homem ouve o Evangelho, ele ouve a palavra de Deus, ele então faz uma introspecção, ele começa a fazer uma análise de si, e ele então, por intermédio do Evangelho, ele chega à seguinte conclusão: eu tenho sido um péssimo homem, uma péssima mulher. Apesar de exteriormente eu passar uma imagem, eu sei que aqui dentro eu não sou nada do que eu aparento ser. Eu preciso ser corrigido, consertado. Eu preciso ser perdoado por Jesus. Eu preciso confessar o meu pecado e preciso andar de uma forma diferente. Foi o que aquele filho fez. E isso envolveu a desconstrução do seu próprio eu, a renúncia do seu próprio eu. E isso é muito importante e muito necessário. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar dentro desses 2 versículos é que Jesus veio ao mundo anunciar as boas novas de salvação. Olha o que ele diz no verso 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Nós sabemos que a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. Então Jesus foi para a Galileia pregar as boas novas de salvação, as boas notícias de salvação. Então Jesus não apenas inicia o seu ministério, mas ele inicia de uma forma enfática, trazendo a boa notícia de salvação. Coloca ali Lucas 4, do 16 ao 21, fazendo favor. Aqui Jesus, ele vai anunciar que boas novas são essas. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Volta lá no versículo 18 novamente. Olha só. Jesus diz que o Senhor, o Pai, o ungiu. O que é ungir? Ungir significa separar. Então Jesus foi separado, enviado para evangelizar, para trazer boas notícias aos pobres. Que pobres são esses? Não são os pobres financeiros, mas são os pobres de espírito. Aqueles que entendem que mesmo tendo recursos, ou tendo qualquer coisa, são carentes de Deus. E o Pai enviou-me para proclamar, para anunciar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Meus irmãos, nesse mundo o que mais tem é gente cativa. Você sabia que o que mais tem é preso? Mas eu não estou falando do sistema carcerário, não. Estou falando de gente presa espiritualmente, gente amarrada pelo engano de Satanás, pessoas
que devotam a sua vida a falsos deuses, que choram, gritam, se ferem, são capazes das expressões, de traduções de maior sofrimento, por causa de falsos deuses. Pessoas que são cativas do seu próprio orgulho, da sua arrogância, da sua soberba. Pessoas cativas pelo falso sentimento, pela mentira, e talvez uma das mentiras mais declaradas nesse mundo, que é a da falsa sensação que os recursos financeiros podem dar a alguém. Nós estudávamos aqui nessa manhã, Deus não é contra o dinheiro, e o Senhor também não é contra alguém que deseja trabalhar e conquistar algo, mas é fato de que as pessoas que estão nessa empreitada de conquistar coisas, achando que as coisas vão lhe dar segurança, estão indo de mal a pior, tornam-se escravos. E quanta gente cativa na imoralidade, quantas pessoas achando que, não negando prazer, não negando nada ao seu coração, estão fazendo uma coisa boa. Outra coisa, ele veio para restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. O que mais tem nesse mundo é gente cega, não cega de fato visualmente, mas cega espiritualmente. As pessoas estão assim, no que diz respeito àquilo que é espiritual, tateando para lá e para cá, tentando se escorar em algo, perdidas. E esse mundo é feito de pessoas oprimidas. Eu anotei aqui um pensamento que me veio, meus irmãos. Eu acredito que nunca na história desse mundo, em tempo nenhum desse mundo, aconteceu o que está acontecendo agora. As pessoas nunca tiveram acesso na história do mundo, há tantas oportunidades, há tantas oportunidades como nos dias de hoje. Estou falando na questão de coisas financeiras. Nunca, tá? Nunca na história da humanidade. Por exemplo, nunca foi fácil ter uma casa própria como hoje é. Um carro, viajar, acesso à saúde, alimentação, vestuário. Não teve. Pega a história do nosso país. Se você voltar 40 anos, 30 anos, casa própria era para poucos. Hoje tem casais jovenzinhos começando a vida que já começa com casa própria. Ah, pastor, mas vai pagar 30 anos. E daí? Está pagando, é casa própria. Antigamente não se tinha acesso. As pessoas nunca tiveram acesso a carro como hoje. Há 30 anos atrás, um culto como esse, você ia ali na frente, tinha 2, 3 carros. Um Del Rey. O Del Rey era de rico. Era um Del Rey, um Fusca e uma Brasília azul. Aí umas 3 carroças, 12 bicicletas. Era assim. Hoje está difícil, tem gente que daqui a pouco para alguns vai ser mais fácil vir de a pé do que de carro. Tem gente pondo carro 3 quarteirão para lá. Nunca, irmãos, se teve acesso a viagem, a saúde, a alimentação, vestuário, enfim. Nunca. Mas tem um porém. Mesmo com todas as facilidades para se acessar essas coisas, nunca se viu uma quantidade de pessoas doentes e oprimidas como a gente vê hoje. Antes não se tinha carro, não se tinha talvez roupas, um guarda-roupa tão cheio como a gente tem. Talvez não tínhamos acesso a uma casa própria. Talvez era aquela casa de madeira que chovia mais dentro e o vento entrava mais dentro do que fora. Mas é interessante, não havia tanta gente oprimida há 30, 40 anos atrás como nós temos agora. Pessoas morando em palacetes, com 2, 3 carros na garagem, com closets, com tanto acesso a tanta coisa, mas oprimidas. Oprimidas. Sabe o que é a palavra opressão?
Opressão é a ausência de paz. Uma pessoa oprimida não tem paz. Pessoa oprimida, a mente dela não desliga. Ela não consegue vivenciar nada plenamente. Ela vai numa sorveteria com a família, mas ela está oprimida por uma coisa que não está sendo vivenciada naquele momento. Ela está trabalhando, mas a mente e o coração estão oprimidos com outra coisa. Ela dorme, mas ela está oprimida. Ela está conversando com alguém. Isso é opressão. Opressão é uma sensação de esmagamento da alma. Nós nunca tivemos tanta gente oprimida. E por incrível que pareça, até as crianças estão oprimidas. Hoje as crianças estão oprimidas, irmãos. Mas Jesus veio justamente para evangelizar, para trazer as boas novas de salvação, para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, se nós estamos vivendo numa época da humanidade em que o número de oprimidos é gigante, a única solução é Jesus. Então, mais um carro não vai resolver, mais uma casa não vai resolver, mais 10 alqueires não vai resolver. O que esse mundo está precisando é ouvir que só Jesus traz paz. Eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo dá. Jesus veio ao mundo anunciar as boas novas de salvação. E é interessante que no reino de Deus, irmãos, diferente do reino do mundo, esse reino caído, perverso, no reino de Deus, o maior se torna menor, menos é mais. No reino de Deus você perde para ganhar, você perdoa para ser perdoado, você morre para si, para viver para Deus. O reino de Deus é o inverso desse mundo. Por isso que as pessoas estão oprimidas, sobrecarregadas, inquietas, sem paz. Quanto mais tem, menos alegria possui, porque não estão vivendo o reino de Deus. O reino de Deus, ele possui dois aspectos, um presente e um futuro. No presente, pastor, o que é o reino de Deus? No presente, agora, nesse exato momento, o reino de Deus é o domínio do Senhor no coração do seu povo. Envolve as bênçãos da salvação para aqueles que se reconhecem ou que reconhecem o senhorio de Cristo. Quando você entende o que é o reino de Deus, você vive em paz. A Aline descreveu aqui os sofrimentos do apóstolo Paulo, e nem descreveu todos. E sabe o que Paulo dizia, ou disse mais de uma vez? Que ele tinha alegria no Senhor. Paulo, irmãos, era um homem em paz. Paulo não tinha opressão, Paulo não tinha nenhum tipo de tristeza. Mesmo passando por tudo que ele passou, Paulo sentia uma paz tão plena no coração dele. Sabe por quê? Porque Paulo vivia o reino de Deus. Paulo entendeu o que Jesus disse lá em Mateus 6, verso 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós somos chamados para viver o reino de Deus. E o reino de Deus começou há 2000 anos atrás. E esse reino, irmãos, é um reino perfeito, é um reino de justiça. Sabe qual que é o nosso problema? Ou talvez qual está sendo o nosso problema? Nós ainda estamos presos no reino desse mundo. Nós estamos sendo carregados, nós estamos nos ditames desse reino presente, da presente era. Talvez seja por isso que nós ainda não entendemos o que Jesus veio fazer no texto que nós lemos há pouco. E num aspecto futuro, o que é o reino de Deus? Quando o reino de Deus for consumado, vindo em toda a sua plenitude e totalidade, a vontade divina será obedecida de forma perfeita no universo redimido. O reino de Deus foi estabelecido por Jesus há 2000 anos atrás, mas ele se cumprirá de fato, irmãos, na sua segunda vinda. E aí nós vamos viver ele em toda a sua plenitude. Mas para viver nesse reino, irmãos, o homem precisa crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados.
Por último, Jesus veio ao mundo para salvá-lo e para gerar arrependimento no coração dos homens. João 3, 16, 18, por gentileza, ali na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pode seguir. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus veio ao mundo para salvar esse mundo, irmãos, para oportunizar, por meio do Calvário. Essa mesa aqui fala disso. O pão que nós vamos comer e o cálice do qual o suco da vide nós vamos beber, fala disso. Do sacrifício de Jesus, que como uma porta aberta a todo aquele que nele crê, possibilita, por meio da graça, a salvação, o perdão dos seus pecados e a salvação eterna. Jesus veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Mas tem um problema sério que está acontecendo nesse exato momento. A maioria das pessoas tem amado mais as trevas do que a luz. O que Jesus quis dizer com isso? Que os homens amaram mais as trevas, ou que João quis dizer com isso? No seu evangelho, relatando as palavras de Jesus. Amar mais as trevas significa amar mais esse mundo do que a Cristo. Amar mais as coisas desse mundo do que a Jesus. Porque quando um homem ama Jesus e entrega o seu coração para Ele, esse homem não tem medo do que a luz de Cristo vai revelar a respeito dele, porque as suas obras estão sendo feitas nele. Mas muitos, por ainda estarem andando nas trevas e fazendo a vontade das trevas, não se aproximam de Jesus porque têm medo que a luz de Cristo revele o seu verdadeiro caráter. Mas não tem outro jeito. Ou a gente vem para Jesus e deixa que essa luz reflita ou revele aquilo que está obscurecido dentro de nós, para que a gente venha se arrepender. Ou então, infelizmente, quando o Senhor voltar junto dos seus anjos, nós não seremos encontrados junto dos salvos. Para concluir essa mensagem, Atos 2, do 36 ao 41. Atos 2, do 36 ao 41. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Logo após a prisão de João Batista, Jesus prega o Evangelho. Aqui Pedro está pregando o Evangelho. E quando ele termina de anunciar, os homens disseram: irmão, o que é necessário fazer para que sejamos salvos? Qual que foi a resposta do apóstolo Pedro a essa indagação? Arrependei-vos e sede batizados. O crer e o arrepender
é o pressuposto básico da fé cristã. O que os homens precisam fazer para ser salvos: crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se arrepender dos seus pecados, e passar então a viver segundo a vontade de Deus. Eu encerro essa mensagem repetindo o versículo 15 de Marcos 1. Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Meus irmãos, eu não sei o que dá para ser falado, ou se dá para pregar uma mensagem mais objetiva do que esse versículo que Jesus disse. O reino de Deus é chegado. Não existe praticamente mais nada para acontecer. As profecias, ou a maior delas, já foi cumprida 2000 anos atrás. O Messias já veio. A conclusão, a profecia final, o momento final se aproxima. E o que Jesus está dizendo para todos aqueles que o ouviam, e que hoje Ele fala a essa igreja, nesse dia, nessa noite, nesse momento, é essa mensagem: arrependam-se e creiam no Evangelho. O que Jesus está dizendo aqui? Se arrependam e creiam nas boas novas de salvação. Meu Deus, o que mais precisa acontecer, o que mais você precisa ouvir, homem e mulher? Vamos ficar de pé. Eu quero pedir para o presbítero Mário, o presbítero Passarinho, Luiz e o Lídio para vir aqui à frente. O Ministério do Louvor pode se posicionar.